Olá, amigos e amigas, muita paz a todos, alegria imensa de estar com vocês novamente. Meus amigos, Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, quando as dores e as cargas do mundo forem muito fortes e pesadas, peçamos ajudas aos nossos irmãos de caminhadas, mas não nos esqueçamos jamais de recorrer ao Mestre Jesus, nosso guia, modelo da humanidade, fonte inesgotável de amor, luz e paz. Assim, com os nossos corações repletos de muita alegria, de muita luz, de muita paz, em nome de Jesus, nós estamos iniciando os trabalhos da noite, sentindo essa alegria imensa de sentir a presença querida de todos vocês mais uma vez. Muito, mas muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também imensamente aos diversos grupos do Facebook que estão conosco, são quase 50 grupos que estão transmitindo esta palestra, e isso é a somatória de amor e força para divulgar, então, o Evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo, que vem consolar tanto os nossos corações, dar-nos esperança de muita fé. Nós gostaríamos também de manifestar nossa gratidão aos grupos do Reino Unido que estão conosco, dos Estados Unidos, do Brasil, da Web Rádio Fraternidade, que está conosco, unidos nesse propósito, e que, assim, essas mensagens de amor que são emitidas daqui possam ir para tantas pessoas, para justamente levar essa esperança, essa mensagem de fé, de consolação e de muito incentivo para continuarmos a nossa caminhada. Vamos lembrar, então, a todos que tiverem desejarem de colocar água para frutificar, e assim vamos acerenando os nossos corações, as nossas mentes, para fazermos a oração inicial para iniciarmos os trabalhos. Eu gostaria de pedir permissão a vocês para fazer uma prece, que é a prece de luz do Emmanuel, que eu lerei aqui. Eu achei bastante interessante, muito gratificante ler para compartilhar com vocês dessa mensagem tão importante para todos nós. Senhor, clareia nosso entendimento a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais são os planos que traçaste a nosso respeito. Iluminai nossa memória não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, repouso no trabalho edificante. Senhor, abençoa-nos, estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. A prece de Emmanuel, a prece de luz.
Bem, pessoal, depois dessa orientação do nosso querido Emmanuel, nós vamos apresentar para vocês, com muita alegria mais uma vez, a nossa palestrante da noite, a Carol, a nossa querida amiga, doce e querida Carol, que veio nos falar do poder da fé. Essa palestra que com certeza vai nos enriquecer de conhecimentos e de amor. Carol, querida, é com você, fique à vontade. Muito obrigada, seu Pedro, muito obrigada, amigos queridos. É um presente de Deus nós nos reunirmos para sentir o bem, para cultivar o bem e para compartilhar o bem através de muitas e muitas fronteiras. Então, nós agradecemos de todo o coração pela oportunidade, agradecemos a nossa querida Elza Rossi, um abraço carinhoso e que todos nós, nesse momento, como nos disse o seu Pedro, possamos sentir as bênçãos da luz de Deus que nos sustenta a todos os dias pela eternidade. Então, seu Pedro, agradecemos de coração e vamos então começar a nossa jornada, sim? Vamos puxar aqui os slides para todos. Um minuto. Só um minuto, amigos, nós vamos conferir aqui no sistema para ter certeza que vocês estão vendo os slides que nós estamos compartilhando. Acreditamos que sim. Então, o de hoje... Oi, desculpe. Só um minuto. Os slides estão ok, mas só que eles saíram agora. Coloca de novo, por gentileza. É que eu tirei porque eu não sabia se vocês estavam vendo, então eu vou compartilhar novamente, tá bom, Gilson? Muito obrigada. Um minuto, por favor. Vamos então começar, Gilson. Você pode ajudar aqui com os slides, por favor? Obrigada. Agora nós vamos chegar lá, sim? Então, amigos queridos, na noite de hoje nós temos a bênção de falar juntos e aprendermos juntos sobre o poder da fé. Nosso Mestre Jesus já nos disse, queridos, há 2000 anos, que nós somos luz e que nós podemos fazer mais do que ele já fez. Ou seja, o poder da fé está no nosso coração e é um presente de Deus. Mas será que nós já nos dedicamos a abrir esse presente dentro de nós? Vamos então fazer algumas reflexões juntos para que possamos compartilhar esse presente, permitir que ele brilhe dentro de nós, permitir que ele mude a nossa maneira de ser, permitir que ele nos ligue a Deus ainda mais. Queridos amigos, como nesta semana, nesses dias que se passaram, nós comemoramos o aniversário do codificador do Espiritismo, do nosso querido Allan Kardec. Nós vamos começar as reflexões de hoje com o livro Céu e Inferno. Nós vamos começar conversando sobre o caso de Clara Rivière. Clara Rivière, segundo Kardec relata para nós no livro Céu e Inferno, é uma criança que, desde, queridos amigos, dos 4 anos de idade,
experimenta paralisia total dos seus membros. E ela passa dos 4 anos aos 10 anos acamada. Segundo os relatos de Kardec, ela não reclama um segundo sequer. E toda vez que ela vê Clara Rivière na sua tenra idade, toda vez que Clara Rivière vê os seus pais em sofrimento, vê que os pais estão passando por uma angústia enorme de ver uma criança se definhando assim, ela diz: querido papai, querida mamãe, não sofram, pois eu os amo, eu os quero bem, e a final da vida não é o fim. Eu vou voltar para consolar vocês. E quando for a hora da minha partida, disse Clara Rivière, eu vou lhes avisar. Segundo Kardec, nesse livro, ela, quando falta 5 minutos para o próprio desencarne, diz para os pais: segurem nas minhas mãos, porque eu só tenho mais 5 minutos nessa vida. Mas não chorem por mim, porque eu ficarei bem, e eu prometo que eu voltarei para encontrá-los. Eu estou bem e vou ficar ainda melhor. Os pais, pasmos com esse exemplo de serenidade e de fé de uma criança de apenas 10 anos de idade, fizeram o que Clara Rivière pediu, e exatamente 5 minutos depois dos pais lhes segurarem as mãos, Clara Rivière retorna para o plano espiritual, fechando os olhos físicos daquele corpo tenro para sempre. E conforme Clara Rivière havia prometido, ela volta para ver a sua irmãzinha, volta para encontrar-se com os pais. E Allan Kardec evoca o espírito de Clara Rivière, impressionado com as condições das enfermidades que a pequena menina experienciou tão jovem na vida física. E quando Kardec pergunta: por que você continua voltando para a casa dos seus pais, mesmo depois de desencarnada? Como você sabia que ia desencarnar? Como você conseguiu manter a serenidade? Clara Rivière responde: eu mantive a serenidade porque o meu anjo da guarda esteve ao meu lado, permitindo que eu passasse por todos os desafios confiantes em Deus. E quando Kardec pergunta: por que você volta tantas vezes para ver os seus pais? Clara Rivière responde: essa é uma prova para os meus pais que eles precisavam passar de me perder fisicamente. E eu volto para que não só eles saibam da vida após a morte, mas também todos ao nosso redor saibam que a vida continua. E então Kardec pergunta: por que você passou por tantos problemas e tantas enfermidades? Clara Rivière responde: porque em outras vidas eu fui muito vaidosa, muito egoísta, e eu aceitei de Deus a oportunidade de passar por essa prova para que eu me tornasse um espírito mais humilde e para que eu tivesse mais fé em Deus. Então nós vemos, queridos irmãos, numa criança de 4 anos, quando a enfermidade começou, um exemplo de fé vivo, um espírito tão forte que ela já sabia permitir que essa luz interna brilhasse. E não só ela manteve a própria serenidade, mas também ela ajudou que os pais mantivessem o equilíbrio e aprendessem a cultivar
a fé em Deus. Por que nós escolhemos, então, o caso de Clara Rivière para começar as nossas reflexões de hoje, queridos? Porque muitos de nós, na época da pandemia que nós estamos vivendo agora, estamos vendo enfermidades do corpo e do espírito, chegando a uma escala talvez nunca antes documentada na história moderna da humanidade. E, literalmente, não há remédios o suficiente no mundo material para todos nós. Então, assim como Clara Rivière, nós estamos sendo convidados pelos mentores dessa casa abençoada, pelos mentores que nos amam desde antes da nossa reencarnação, a acessarmos a farmácia de Deus, a farmácia universal da fé que é imperturbável. Mas a questão é, aonde e como encontraremos a fé? É nessa direção que nós caminharemos a partir de agora, amigos. Em primeiro lugar, nós precisamos nos autoavaliar, porque é em conhecendo a nós mesmos que nós conseguimos progredir. Então, nós nos perguntamos a todos, para que lado pende a balança da nossa fé? Será que a nossa fé já está alcançando o nível da serenidade, na qual nós confiamos na bondade de Deus, mesmo quando nós nos encontramos em meio à adversidade, como fez Clara Rivière? Ou será que nós estamos ainda mais para o lado do desespero, perguntando a Deus, por que eu? Por que eu, meu ente querido? Por que tantos desafios? Por que a humanidade passa pelo momento que passa? Aonde está Deus em tudo isso? Então, vamos pensar, amigos, aonde está a balança da nossa fé? No lado da confiança ou no lado da dúvida? Independente do lado no qual nós nos encontramos, hoje nós temos a oportunidade de nos recalibrar ainda mais para sentirmos a luz de Deus dentro de nós. Então, para nós conseguirmos chegar nesse ponto, queridos amigos, nós vamos nos conectar mais diretamente com o nosso modelo e guia, com aquele que desceu das esferas mais altas da Terra para encarnar e humildemente praticar a fé nas circunstâncias mais humildes da vida, enquanto pescava com Pedro, no casamento de Canaã, no encontro com Maria de Magdala, com o encontro com o senador Públio Lentulus. Esse é o mestre que sempre acredita na luz divina que está nele e também em nós. E é esse mestre que nos diz que a fé remove montanhas. Como esse mestre é o governador do nosso planeta, que arquitetou o planeta Terra e que confia em nós há milênios, nós acreditamos nas suas palavras, não só porque elas são palavras bonitas, mas porque ele exemplifica tudo para nós. Ele mostrou como a fé remove montanhas, uma vez que ele estava na cruz e ele conseguiu acreditar
que o Pai ainda estava com ele naquele momento. Então, as montanhas da tristeza, do ressentimento, do rancor, já não estavam mais nesse espírito maravilhoso. E é através dele que nós sabemos que a nossa fé também podem remover montanhas. E esta referência que nós aprendemos com o próprio Mestre está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, queridos amigos. Mas a questão é, quais podem vir a ser as montanhas internas que nós carregamos dentro de nós? Nós sabemos que Jesus não se referia a nenhuma localização geográfica, não é mesmo? Ele não se referiu a nenhum país, a nenhuma cidade, a nenhum endereço específico aonde nós encontraríamos uma montanha. Essa montanha está na nossa casa interna. Então, a questão é, quais podem vir a ser as nossas montanhas internas, queridos amigos? Ou, em outras palavras, o que pode vir ainda a interromper a abundância de amor que vem de Deus para nós? O que quebra a nossa conexão com Deus? Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que ele escreveu através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo intitulado Doenças, Emmanuel nos explica que as montanhas que nos causam dor moral e física podem ser as montanhas do ressentimento, do ciúme ou da raiva, por exemplo. Então, a nossa pergunta agora para a nossa reflexão é a seguinte: será que nós estamos ilhados pela montanha do ciúme, do ressentimento, do medo ou da raiva? Será que essas podem ser as montanhas que ainda por vezes nos impedem de experienciar a força da fé em nós? E como é que nós reconhecemos essas montanhas dentro de nós? Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a melhor forma de nós conhecermos o nosso mundo interior é nos auto-observar. Então, por exemplo, vamos pensar em algumas dessas montanhas. Vamos dar exemplos práticos para nós sentirmos a nossa reflexão de hoje. Por exemplo, ciúme. O que é o ciúme? Vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Vamos supor que nós estamos dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso lar. E aquela pessoa muito querida, muito amada, uma esposo, irmão, irmã, filho ou filha, fala bom dia para uma pessoa da nossa família com um sorriso lindo e para nós nem tanto. Será que nós pensamos dentro da nossa paisagem mental? Por que será que essa pessoa não caprichou no bom dia? Eu vi que ele ou ela tratou fulano diferente. Ai, não estou gostando. Então, um exemplinho assim, pequeno, como o tom de um bom dia, pode nos causar ciúme, aquela pontada que nos faz, que parece uma pequena facada no coração, que nos faz sentir inferior a uma outra pessoa.
Qual é uma outra montanha que nós podemos, por vezes, experienciar? A montanha do ressentimento. Vamos pensar assim, nós estamos no trabalho, nos dedicando muito, muito, muito àquele projeto, àquela situação, àquela reunião, ao empreendimento da empresa, e sem que nós percebamos uma outra pessoa, que não nós mesmos, é promovido. E nós pensamos, nossa, as coisas não dão certo para nós. Por que que aquela pessoa foi, entre aspas, privilegiada e não nós mesmos? Poxa vida, mais uma vez, nós permitimos nos sentir abafados, diminuídos, inferiorizados interiormente. Aí está o sentimento de ressentimento, é aquela situação que o filminho fica passando na nossa cabeça assim, sem parar. A palavra ressentimento, novamente, sentimento, nós visitamos aquela situação sempre, talvez diariamente a gente fica pensando naquela pessoa, poxa vida, poxa vida, poxa vida, e aí está o grande desafio da montanha que vai crescendo cada vez mais dentro de nós. E a questão da raiva, amigos queridos. Fulano ou fulana não ligou para mim no dia do meu aniversário, por exemplo. Então, nós também não vamos ligar para ele. Se ele ou ela não nos reconhecem, nós é que não vamos reconhecer. E é nessas situações aparentemente pequenas, queridos amigos, do dia a dia, que nós nos vemos num emaranhado, como nos mostra a foto, e nós ficamos ilhados da fonte divina temporariamente, porque as nossas vibrações vão baixando de frequência e nós podemos vir a criar até bactérias mentais que nos infectam a alma e o corpo. Quando nós ficamos doentes fisicamente, muitas vezes, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é porque o corpo está filtrando as bactérias mentais causadas por esses sentimentos que são contrários ao amor maior. Então, como que nós fazemos para sair desse cenário, para ir escalando essas montanhas e, ainda melhor, transformando essas montanhas como arquitetos mentais que nós somos da nossa própria realidade, numa paisagem linda e confortadora, não só para nós, mas para todos aqueles que sentem as nossas vibrações. É claro que nós podemos estudar os nossos próprios pensamentos, sentimentos e irmos remodelando a eles cada vez mais. Mas antes de nós conversarmos, queridos amigos e amigas, sobre como nós podemos modelar os nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos conversar sobre o tipo de fé que nós temos. Porque o tipo de fé que nós carregamos dentro do coração pode ou aumentar as nossas montanhas internas ou transformá-las. Então, vamos nos autodiagnosticar? Nós nos conhecendo melhor, nós podemos progredir e nos libertar cada vez mais. Então, vamos lá. Será que nós temos um tipo de fé que é uma fé band-aid? Então, o primeiro tipo, fé band-aid. O que é uma fé band-aid? Por exemplo,
no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós vemos que o André Luiz não costumava cultivar um relacionamento com Deus e Jesus, mas na hora do desespero, depois dele ter passado um bom tempo no umbral, ele fez uma prece sincera. Ai, me ajuda, Deus, está doendo. E graças a esse ato de coragem, ele conseguiu resgatar a si mesmo, elevando a vibração do próprio coração ao ponto de ver o ministro Clarencio e poder ser levado à colônia Nosso Lar. Então, a fé Band-Aid é o início da fé que Jesus nos falou. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou que nós já iríamos conseguir mover a montanha sim. Mas esse tipo de fé é a fé na qual nós conversamos com Deus na hora do aperto. Vamos ver um outro tipo de fé. Um outro tipo de fé é a fé SOS. Fé SOS. Socorro, Deus. É a fé Socorro, Deus, por exemplo, é o tipo de fé que o senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, psicografado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, nos mostra. Públio Lentulus havia perdido tudo. Foi quando ele perdeu tudo e estava desencarnando no vulcão do Vesúvio, na explosão do Vesúvio, é que ele conseguiu se render a Deus. Então, esse tipo de fé é a fé SOS. Ai, eu não sei mais o que fazer, socorro, essa é a minha última oportunidade. Ai, meu Deus. SOS. Muitos de nós temos esse hábito, como Públio Lentulus, há milênios, de procurar a Deus como nosso último recurso. E qual seria um outro tipo de fé que nós podemos exercitar? Esse outro tipo de fé é a fé negociação. Então, vamos lá. O primeiro tipo de fé é a fé Band-Aid, porque está doendo e a gente quer um pouquinho de metiolate. O segundo tipo de fé é a fé último recurso, SOS, não sei mais o que fazer. O terceiro tipo de fé é a fé de negociação. A gente fala para Deus, se você me permitir a promoção, se você permitir que eu me aposente, se você mantiver minha saúde agora, a nossa saúde, se você mantiver a nossa casa desse jeitinho, Deus, aí a gente vai com certeza ter fé. É a fé negociação. Tome lá, dá cá. Eu dou um, você dá outro, eu dou um, você dá outro. A gente pode estar nessa dança também. E qual é o último tipo de fé que nós podemos diagnosticar em nós mesmos? É a fé na qual nós temos um relacionamento com Deus. É a fé centrada em Deus. Como é isso? É quando nós convidamos a Deus, Jesus, mentores amigos, fazerem parte da nossa vida. Quando nós não esperamos estar tristes ou felizes para falar com Deus. É quando Deus já faz parte do nosso dia a dia. Nós levantamos e pensamos, graças a Deus, estamos de pé. Nós respiramos e pensamos, uau, que bênção, nem todo mundo tem essa bênção. Nós falamos e pensamos, nossa, quantas pessoas
poderiam querer falar e não conseguem. Que alegria! E nós pensamos, eu estou com saudade de Deus, e nós resolvemos conversar com Ele como se Ele fosse um amigo materializado praticamente, nos acompanhando no nosso dia a dia, apesar de nós sabermos que Deus é imaterial, então essa é só uma forma de dizer, mas é quando nós já convidamos a Deus para fazer parte do nosso dia a dia. Então, agora que nós podemos refletir, queridos amigos, nós perguntamos: como será que nós estamos diagnosticando a nossa fé? Onde será que a gente está? Com certeza, fé a gente tem, porque esse é um presente divino que Deus concedeu para todos nós. Então, como é que nós podemos permitir que a nossa luz interna, a luz da fé, se acenda cada vez mais? Como é que nós podemos reconhecer, sentir e acessar o poder da fé dentro de nós? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um roteiro para nós. No capítulo 10, intitulado Entendimento, Emmanuel nos diz que nós podemos nos autossuperar, procurando o bem, visualizando o bem, sentindo o bem e modelando o bem com todos os recursos ao nosso dispor. Então, nós já sabemos o que fazer. Sintonizar na frequência do bem, sermos teimosos no bem, sermos atletas do bem, como se nós fôssemos atletas olímpicos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um atleta chamado Michael Phelps. Ele foi um dos atletas que mais ganharam medalhas de ouro. Por quê? Porque quando ele ganhava uma medalha, ele já ia para o treinamento e para a piscina novamente, se autossuperar sempre. Então, que nós tenhamos essa mesma perseverança no bem, essa mesma teimosia no bem, que nós possamos ser atletas de Deus. Mas como é que nós podemos condicionar a alma para nos tornarmos atletas de Deus? Quando nós somos atletas físicos, como Michael Phelps, nós fazemos o condicionamento físico. Mas e como, então, nos tornarmos atletas de Deus? Nós precisamos, nesse caso, fazer um condicionamento espiritual, levantar o peso, a musculação espiritual, ir para a ginástica da alma. E o que significa nós irmos para a ginástica da alma? É quando nós temos a oportunidade de ressignificar a dor. Cada vez que nós ressignificamos a dor, amigos e amigas do coração, nós temos a oportunidade de desenvolver novos músculos na alma. E cada vez que nós fazemos a musculação da alma, o poder da fé se acende em nós. Então, vamos conversar brevemente sobre alguns exemplos. Por exemplo, no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, por Chico Xavier, nós vemos que a filha de Públio Lentulus, Flávia, tinha uma doença que na época era terminal, a doença que era chamada na época de lepra, e era uma doença sem remédio, entre aspas. Mas Lívia, esposa de Públio Lentulus, ora com fervor, e Públio Lentulus vai ao encontro do Mestre Jesus para pedir auxílio. Então, é graças àquele momento de dor, graças
àquela doença que estava sendo um empecilho enorme na vida da família Lentulus, foi que eles buscaram Jesus. Se não fosse por essa doença, eles não haveriam procurado Jesus daquela forma. E foi aquele encontro há 2000 anos que transforma a nossa vida até hoje, amigos e amigas queridas. Por que nós dizemos isso? Porque se não fosse por aquele encontro, nós não teríamos o nosso querido Emmanuel. E hoje nós sabemos que Emmanuel está reencarnado, trabalhando para o Cristo na Terra. Como tudo começou? Através daquela dor, daquele empecilho. Aquele empecilho tão sofrido foi a alavanca propulsora do crescimento maravilhoso de Emmanuel e, por consequência, de todos nós, porque todos nós nos beneficiamos do crescimento dele. Então, essa dor, na verdade, foi um presente de Deus. E nós temos um outro exemplo do livro Céu e Inferno, o exemplo de Samuel Philippe, um espírito feliz segundo a categorização de Kardec. E Samuel Philippe nos diz que ele sofreu muito moralmente na sua última vida, porque ele foi relegado, ele foi esquecido pelas pessoas, ele foi diminuído. Mas quando Kardec o evoca para que ele fale da sua experiência depois da morte, Samuel Philippe diz: eu agradeço de todo o coração as pessoas que me escanearam, fizeram menos de mim, escanearam, me diminuíram, me fizeram sofrer, porque é graças a elas que eu tive a oportunidade, de Samuel Philippe, de aprender a amar os meus aparentes inimigos. Mas, na verdade, eles não são meus inimigos, porque enquanto eles pensavam que eles estavam me fazendo sofrer, eles, na verdade, me impulsionaram para crescer espiritualmente. E diz Samuel Philippe, é graças a eles que hoje em dia, agora, eu estou no mundo feliz. O que são alguns minutos de sofrimento comparados a uma eternidade de felicidade. Então, Samuel Philippe aprendeu a ressignificar a dor, agradecendo a dor por ela ser uma dor auxílio, uma dor evolução, uma dor crescimento. E ele, entendendo essa verdade através da luz do discernimento, escolheu ser teimoso no bem. Em todas as circunstâncias, ele procurou o bem. Qual o outro exemplo que nós temos de um grande espírito que soube ressignificar a dor? Esse espírito foi Estevão, ou Gesiel, do livro Paulo Estevão. Ele, mesmo sendo martirizado, soube louvar aquele momento de dor, dizendo à pessoa que o assassinou fisicamente, Paulo de Tarso, que um dia ele iria ser um grande trabalhador do Cristo. E depois de desencarnado, Estevão soube auxiliar a Paulo, e é graças a eles que nós estamos aqui hoje, porque Paulo e Estevão trouxeram o cristianismo para os mundos fora dos círculos primeiros do cristianismo primitivo. E um último exemplo que nós gostaríamos de dar, irmãos queridos, de espíritos
que, como nós, foram convidados para ressignificar a dor e conseguiram, foi no livro Sexo e Destino, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, quando nós vemos Marita sofrendo em coma num hospital. Nós vemos o espírito de irmão Félix orando para que ela não desencarnasse, para que ela ficasse em coma, a fim de que ela tivesse oportunidade de reflexão e toda uma família pudesse mudar para melhor. Graças àqueles momentos de coma, ela conseguiu perdoar uma situação extremamente difícil na vida dela, e o pai dela, pela primeira vez em muitos séculos, conseguiu se render à fé no Cristo e se modificou de tal maneira por causa daquele sofrimento que até o irmão que o acompanhava, que nós às vezes chamamos de obsessor, também se rendeu à proposta do amor. Então, quando nós sabemos ter a teimosia de encontrarmos o bem em todas as situações, nós conseguimos fazer com que a nossa luz interna da fé brilhe, e nós muitas vezes, pela graça de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Mestre, conseguimos mudar a configuração familiar que nós vivíamos até agora. E para aqueles de nós que queremos praticar o inglês ou ouvir a todas essas maravilhas, esses tesouros em inglês também, nós temos todos esses trabalhos gravados na kardecradio.com. Se vocês quiserem espalhar a boa nova em inglês também, tá aí o convite. E nós não podemos falar da boa nova sem falar no Mestre Jesus. Como o Mestre Jesus é o mestre da fé e é o mestre que encarnou para nos ensinar a ressignificar a dor. Nesse momento, nós tomamos a liberdade de convidar a todos para um encontro direto com o Mestre. Nós vamos agora passar para todos nós um pequeno trecho do diálogo neste livro há 2000 anos, do encontro de Públio Lentulus com Jesus. Se nós quisermos, nós podemos até fechar os olhos e ouvir as palavras de Jesus quando ele se encontra com o senador e cura a filha doente, investindo no espírito de todos nós. Vamos nos colocar na posição do senador Públio Lentulus e visualizar Jesus, convidando para que nós caminhemos com ele também. Afinal, amigos e amigas, há 2000 anos, Jesus nos chama. Apoiando-se inconscientemente num banco formado por pedras próximo ao lago, Públio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Sente um êxtase profundo diante da natureza e das suas belas riquezas, sem saber como agradecer aos poderes dos deuses. Tamanha era a prisão na qual sempre esteve seu coração frio
e orgulhoso. É nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproxima. Quem está aí? Diante do olhar ansioso de Públio, vemos uma imagem inconfundível e única. Um homem ainda moço que transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Os cabelos são longos e sedosos, contornando o rosto delicado com fios de luz levemente dourada. Um sorriso indefinível, revelando ao mesmo tempo bondade e energia, produz em sua figura majestosa um encanto inexplicável. Senador, por que me procuras? Públio Lentulus não tem dificuldade em identificar a criatura impressionante que está à sua frente. O seu coração misturam-se ondas de sentimentos que jamais havia conhecido, emoções que jamais haviam invadido sua alma. Lágrimas ardentes caem de seus olhos que raramente haviam chorado. E uma força misteriosa faz Públio ajoelhar-se na relva úmida da margem do lago. O senador deseja falar, mas seu peito está sufocado. Então, que num gesto de pura bondade, o mestre se aproxima dele e repousa carinhosamente a mão direita sobre a sua testa, exclamando em uma linguagem maravilhosa que Públio entende perfeitamente como se ouvisse o próprio idioma, sentindo as palavras de espírito para espírito e coração para coração. Aprecio ter me procurado publicamente e na hora mais clara do dia, para que possa adquirir por toda a vida uma lição sublime de fé e humildade. Não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu. Não venho buscar o homem de estado, insensível e orgulhoso. Venho atender aos pedidos de uma alma desesperançosa, mas que ainda possui um rastro de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filhinha, leprosa e desacreditada pela ciência, mas sim a fé infinita de tua mulher, porque a fé é divina. Basta apenas um raio das energias poderosas de Deus para que se destruam todos os monumentos das vaidades mundanas. Públio está completamente comovido e magnetizado. Seu pensamento consegue apenas decifrar o que se passa como uma ilusão inexplicável. Um sonho de emoções nunca antes vividas. Não, meu amigo. Não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. Pastor das almas humanas desde a formação do universo, venho procurando reunir as almas rebeldes, tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus. Para isso, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde da fé e esperar a glória divina da salvação. Humildade, fé. Com que autoridade esse profeta vem me falar sobre isto diante de um senador imperial, dono de
poderes sobre qualquer súdito. Os pensamentos de Públio são assimilados pelo profeta, mesmo sem o senador haver pronunciado uma só palavra. Todos os poderes do teu império são frágeis, e todas as suas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos imperadores é mera ilusão, porque todos, sem distinção, serão um dia chamados aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Suas ciências se transformarão, conduzidas pelos esforços de outros homens mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão afundadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá às ruínas da angústia humana. A lei do amor, criada por meu Pai desde o princípio do mundo. Públio Lentulus continua sentado, paralisado, ao ouvir os ensinamentos e as previsões de Jesus. Agora, volte ao lar, consciente das responsabilidades com o teu destino. Se a fé de tua esposa trouxer a recuperação de tua filha, não esqueça que isso representa uma dívida com o teu próprio coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Então, queridos amigos, vamos aceitar hoje o convite carinhoso de Jesus. Ele nos chama há 2000 anos e só o que ele nos convida a fazer é que nós deixemos brilhar a nossa própria luz. Então, vamos sentir, amigos e amigas, o amor de Deus por nós em todas as circunstâncias, nos tornando teimosos no bem, atletas do bem, chamas vivas da luz da fé na terra. Vamos, nesta encarnação, aceitar o convite de Jesus, pois ele nos chama há 2000 anos e todos os dias ele vem ao nosso encontro para nos dizer: te amo. Então, com essa imagem linda do Mestre, sentindo o seu amor e o seu abraço, nós vamos encerrando as reflexões da noite de hoje, emanando a nossa infinita gratidão ao Mestre de todos os corações e nos preparando para o nosso diálogo fraterno, já com agradecimento infinito a Deus por todos os presentes, principalmente o presente do amor e da fé. Então, nós vamos voltando aqui para o estúdio e nós vamos ler com muito carinho o comentário da nossa irmã Maria João Coelho. A minha filha, com 48 anos, desencarnou no domingo de uma forma inesperada. O processo durou a semana e só hoje foi a cremação. Como posso superar essa dor e saber se ela está bem? Obrigada. Obrigada a você, Maria, por nos confiar essa experiência com tanto carinho. Obrigada por abrir o seu coração. Vamos ler a segunda parte do seu comentário. Você nos diz:
Estou com uma sensação de culpa, porque estava com ela e não consegui ajudar, pois em momento algum pensei que ela fosse nos deixar. Olha, Maria, João, esse sentimento de culpa é muito compreensível, pois o amor de mãe nos diz Emmanuel no livro O Consolador, é o amor que mais nos aproxima do amor de Deus. Mas nós gostaríamos de lhe fazer um pedido. Vamos refletir na sua mente juntas e nós vamos estar te enviando, todos nós, vibrações de infinito carinho para te ajudar nessa reflexão. Vamos refletir juntos, desde o momento da concepção do corpo físico da sua filha tão querida. Nós sabemos que você já sentia amor por ela. Desde o momento que você a viu, você sentia amor por ela. E você se dedicou a ela e se dedica a ela em todas as circunstâncias. Tanto que nós estamos aqui juntos e você está enviando pensamentos de amor para sua filha. Então, esse sentimento de culpa, nós vamos tratando dele com muito carinho, dizendo assim: obrigada, culpa, por me mostrar, por nos mostrar o tamanho do nosso amor. Nós estamos nos sentindo culpados, porque o nosso amor é tão grande que nós queríamos que ele se expandisse além do universo. Então é por isso que o sentimento de culpa vem, porque nós nem sabemos como extravasar tamanho amor. Veja como sua filha é abençoada, Maria, como ela é abençoada por ter tanto amor assim. Nós temos certeza de que ela está recebendo esse amor, porque esse amor é eterno. E foi esse amor que a sustentou na chegada da sua vida nessa encarnação e com certeza continuará a sustentá-la na vida espiritual. E como a Creuza está dizendo aqui, nós estamos em oração por você, que Jesus te ampare, e nós lembramos nesse momento também, Maria, do livro Violetas na Janela, de uma mãe que, como você, teve que se despedir da filha de um momento para o outro, porque ela desencarnou de um aneurisma muito repentino e ela também sentiu a dor da separação, Maria, mas ela plantou violetas na janela todos os dias para a filha. Ela foi cuidando da violeta, porque a violeta era a flor que a filha mais gostava, e os mentores espirituais plasmaram aquela flor para a filha dela, e a filha dela, no plano espiritual, recebia esse carinho. E nós sabemos que os nossos entes queridos recebem as nossas orações em forma de mensagens vídeo. Maria, no livro Memórias de um Suicida, nós temos esse relato através da mediunidade de Ivone Pereira. Então, você pode ter certeza que a sua ligação com sua filha não acabou e que ela continuará sentindo o seu amor e que o amor de vocês sempre vai uni-las e que dentro em breve, com a permissão de Deus, vocês poderão se reencontrar no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Tem uma mãe que também tem o filho que se desencarna, o Júlio. Ele desencarna ainda na tenra idade. Esse livro é Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. E nós vemos que a equipe do nosso lar
Leva aquela mãe para encontrar o seu filho durante o sono, e que muitas mães vão encontrar os filhos durante o sono, e que eles estão unidos e que os filhos confortam as mães do plano espiritual. Então, a sua culpa é o amor que quer se expandir. Parabéns para você. E nós vamos realmente orar muito para que você tenha muitos reencontros abençoados com a sua filha no plano espiritual, sabendo que esse amor não se acabou. Obrigada, Maria, por abrir seu coração conosco. Que Jesus te ampare hoje e sempre. Por favor, Oi, fiquem à vontade. Pedro. Tá me ouvindo? Sim, agora estamos, graças a Deus, sim. O microfone acho que está fechado. Sim. Não, eu gostaria de convidar as pessoas, que se alguém quiser fazer alguma outra colocação, fazer alguma pergunta, que nós temos um tempinho. Possam Por ficar à vontade. favor. Obrigada, seu Pedro. Por favor, nós estamos aqui para aprender e crescermos juntos, não é mesmo? Exato. Enquanto não vem uma pergunta, eu gostaria só de falar alguma coisa com Sim, relação claro. à fé. Né? Com relação à fé. Sim, A fé é essa verdadeira, né? Essa que você falou de se sintonizar no bem, né? De fazer o bem, de pensar o bem, de sentir o bem, de procurar o bem. sim, Na é verdade, ela é Emmanuel. Emmanuel, capítulo 10 do livro Pensamento e Vida. Eu colei do Emmanuel. Então, mas nós estamos colando muito hoje. Estamos colando demais hoje, não? Nossa! Exatamente. Essa fé que você comentou, seria uma conquista de cada um de nós através do conhecimento, da sensibilidade, das experiências de tantas vidas, né? De tantas reencarnações e tantas outras coisas. E também, como você falou, é resultado do nosso autoconhecimento, que a doutrina Exatamente. espírita fala muito nisso, né? Exatamente. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão que eu acho muito interessante, muito importante para a gente, que seria essa Sim, ligação do autoconhecimento, da fé. Eu acho que aí sim. é fundamental, né? É fundamental realmente, seu Pedro. Muito obrigado por fazer essa ponte tão preciosa para todos nós. Então, como a nossa fé, a centelha divina, é modulada pela nossa própria, como é que a gente fala? Vontade, que nós temos liberdade de escolha, como nós somos moduladores do nosso próprio sentimento, por graça de Deus, através do livre-arbítrio, nós podemos escolher o quão nós vamos deixar a luz da nossa fé brilhar. Mas como é que nós podemos fazer escolhas cada vez mais saudáveis? É aí que entra o autoconhecimento. Como nós somos arquitetos da nossa própria mente, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, se nós conseguirmos nos instruir e conhecermos a natureza da nossa paisagem mental, nós podemos agir como modeladores da nossa realidade. Então, por exemplo, se num dia de 24 horas eu penso, eu não sou boa para falar com o público, eu não vou falar com o público, não. Quem sou eu? Imagina, eu fazer isso? Nem pensar. Se eu penso nisso o tempo todo, eu estou me
limitando. Eu estou dizendo para Deus: você, Deus, me criou com todas as capacidades, mas eu não quero essa não, muito obrigada. Então, é muito bom a gente estudar os nossos próprios pensamentos, padrões, para ver em que sentido nós estamos limitando temporariamente as bênçãos de Deus e em que esquininhas da nossa mente ainda tem um pozinho que a gente precisa dar uma areada para fazer brilhar, não é? Que aí nós conseguimos canalizar melhor a vontade de Deus e a luz divina como instrução, como nós estamos fazendo agora, instrução através do autoconhecimento e instrução através da realidade eterna. Nós que somos espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, somos milionários da alma, dizia Chico Xavier, porque nós sabemos tanto da lei da causa e efeito, tanto de que a vida não acaba, não é, Maria Coelho? Que nós conseguimos ter mais força interior do que aqueles que nada sabem. Para eles é muito mais difícil. Então, instrução, conhecimento e modelagem da nossa realidade interior é o que nos fortalece para que nós nos tornemos teimosos no bem. A teimosia no bem vem de nós conhecermos a nós mesmos e de nós continuamente nos instruirmos para nós modificarmos a nossa maneira de entender a vida. A nossa querida amiga Vanessa Anceloni, a doutora Vanessa Anceloni, que é fundadora da Kardec Radio, da Sociedade Espírita da Virgínia, entre muitas outras coisas, ela é neurocientista. E ela nos explicou que quando nós paramos para ler um livro espírita, por exemplo, e qualquer livro instrutivo, nós criamos novos canais de comunicação dentro do cérebro, novos caminhos de comunicação dentro do cérebro e, sem nós percebermos, nós aumentamos o nosso leque de escolha. Olha como Deus é bom. A plasticidade do cérebro reflete o quanto que Deus nos ama. Porque conforme nós estudamos tanto ao que está fora de nós quanto ao que está dentro de nós, nós conseguimos aumentar o nosso campo de visão e de escolha. Que coisa linda, não é mesmo? Seu Pedro.